Estamos a partir de agora falando em Delta Fire, estamos falando num evento específico de orientação, mostrando um pouquinho da estrutura da Delta para os integradores. Vem inovação, vem novos projetos, vem vários temas importantes, respeitando a legislação, a área de segurança de dados, enfim, a organização, a tecnologia agregada à resposta ao cliente e um apoio fundamental para esses integradores e representantes, né, Oswaldo? É verdade, após 2 anos aí que a gente teve que segurar por conta da pandemia, nós estamos tendo o prazer de receber novamente os nossos integradores. Então aqui chegaram desde ontem até hoje, aí mais ou menos quase 70 pessoas de todos os cantos do Brasil, onde nós estamos passando aquilo que nós estamos preparando, o nosso roadmap de produto, as nossas novas tecnologias, serviços voltados que a gente chama de SaaS, produtos novos que estão chegando, falando sobre a nova legislação que se avizinha, logo teremos nova legislação da norma, da questão normativa da ABNT, e isso gera um impacto, obviamente, em produtos, em modelos de serviço, e para nós está sendo assim, muito gratificante, e é interessante porque nós estamos mostrando hoje que a Delta Fire está mudando, tanto é que o nosso mote desse ano é a revolução, que é a questão de evoluir naquilo que a gente já vinha consolidado. Então nós estamos partindo hoje, para tu teres uma ideia, para uma camada que nós estamos aí hoje com aplicações em nuvem, não é? É uma coisa inovadora no nosso segmento e que a gente tem que apresentar porque nossos clientes cada vez mais procuram fazer a integração do sistema de gestão que eles têm e levar o sistema de SDI, que é o sistema de detecção e alarme de incêndio, também para dentro das áreas corporativas, as decisões gerenciais da empresa, que são muito importantes. Hoje a gente não consegue desvincular, por exemplo, os eventos do SDI, que levam em consideração toda a questão de segurança das pessoas, do próprio patrimônio, evidentemente, e tem impacto nas suas apólices de seguro, nas suas novos programas de segurança. Então, por isso tudo a gente tem que trazer essas pessoas para cá, para que a gente possa mostrar para eles o que realmente a gente tem. E aquela coisa que tu diz mesmo, nós temos que aprender a nos vender, né, cara? Né, Quadros? Exatamente. E lembrando, porque a gente está aqui falando, não adianta eu investir, melhorar processos, botar tecnologia, se o meu parceiro lá na ponta não tem isso. É mais ou menos aquilo que a gente falou de uma ISO 9001, enfim, eu tenho que ter todo um processo, mas orientar toda a minha cadeia que ela tenha a mesma consciência da necessidade do padrão, de respeitar a legislação, de ter um acompanhamento que a Delta está fazendo com os seus parceiros, fazendo com que ele entenda a importância de todo um estudo de tecnologia, universidade corporativa, pesquisa, desenvolvimento na área, até porque a gente tem clientes de grande porte, aí a gente está falando em hospitais, portos, aeroportos, silos, a gente está falando numa estrutura absurdamente importante em todo o Brasil. Né? Hoje nós temos cliente, Quadro, para tu teres ideia, com mais de 6.000 periféricos, um cliente, um site. E outra, a Delta também teve que fazer internamente uma revolução nos seus conceitos, na sua gestão, o modo de agir em termos de gestão, e a gente por isso que procurou a certificação da empresa em cima de uma ISO 9001. Estamos aí com consultoria na área de RH por causa da LGPD, que é uma coisa que é nova, mas é exigida, é uma lei. É lei. E a gente tem que preservar esses dados de alguma forma, precaver a empresa de possíveis danos que possa vir a ter em função do não descumprimento. E nós temos aí mudando para uma nova sede, onde o nosso espaço hoje que nós tínhamos então é um espaço pequeno por aquilo que nós temos que fazer. Estamos indo para uma área de 2.200 metros quadrados, numa área total de 4.200, por aí, para a gente poder também expandir no futuro. Mas isso tudo é fruto desse trabalho do longo dos anos, que tu acompanhas há tanto tempo conosco, dessas pessoas que estão aí. Nós temos que mostrar para eles o que nós temos. Porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos expandir? Então nós temos que juntar todo esse grupo, trazer esse grupo, mostrar o que a Delta tem em termos de inovação. O que nós estamos vendo aqui hoje é um salto tecnológico que estamos dando em cima dos nossos produtos. E agora também nós vamos ter que fazer um upgrade naquilo que nós estamos apresentando por conta da normativa. A normativa vem, faz os seus ajustes e nós precisamos estar em dia. E isso é uma coisa que a Delta sempre buscou, procurou. A gente trabalha muito em cima disso.
Por quê? Porque como a gente prega essa questão de ser correto, ser justo, estar enquadrado dentro de uma normativa, nós também temos um trabalho aqui atrás, quadros, que é assim, ó, é aquela história que a gente diz assim, a gente não sabe o que é da meia-noite às 6. O importante é a gente estar aqui sendo uma base, a Delta Fire sendo uma base de apoio muito importante, porque a gente está no Brasil todo, em segmentos absurdamente importantes que movimentam tudo no dia a dia. Aí vem pesquisa, desenvolvimento, equipe, que é um problema em todos os segmentos no Brasil hoje, é mão de obra qualificada. E esse é um trabalho, até porque lembrando, é bom a gente recuperar um pouco, porque a turma de vocês, quando a gente fala em Walter, Valdir, Osvan, essa turma, o próprio Rodrigo chegando há pouco tempo, foi uma base da tecnologia em Caxias lá no passado. Quando a gente se lembra lá no tempo da Nordemac, e das HP, dos Ingram, enfim, a gente está lembrando que essa cabeça do novo, de criar processos realmente importantes, já tem uma base que vocês criaram lá no passado que antigamente ninguém pensava, né? Na verdade, quando a gente veio para esse meio, todos nós somos oriundos da área de tecnologia, não é? Por exemplo, eu, Walter, Valdir, somos os mais antigos nesse segmento, viemos de uma área de tecnologia. E quando a gente partiu para um sistema de detecção de alarme de incêndio sem fio, que era uma coisa inovadora, estamos falando de quase 20 anos atrás. E aí todo mundo disse, como assim? Então nós viemos quebrar um paradigma. E quando nós quebramos esse paradigma, na verdade a gente trouxe muito dos conceitos que a gente vinha lá atrás do nosso histórico. E hoje a gente está quebrando de novo alguns paradigmas por conta das inovações que nós estamos jogando para dentro do sistema de detecção de alarme de incêndio. Que era uma coisa que todo mundo dizia assim, não, eu tenho que cumprir porque o bombeiro pediu. Não é porque o bombeiro pediu. Isso, na verdade, vem enraizado, principalmente, mesma coisa que as NRs que o Ministério do Trabalho exige. É a preservação dos teus funcionários, dos seus colaboradores, do teu ambiente de trabalho. Evitar de sabores no futuro. Tu sabes muito bem quanto a isso. É colocar o trabalhador dentro de uma segurança, mesmo em áreas perigosas. Ou seja, usarmos assim da nossa expertise, EPIs, cuidados, treinamentos, para podermos atuar em áreas que são perigosas, mas que precisam da ação humana. Não tem como. A gente fala de poeiras explosivas em silos e armazéns. Mas sim, é perigoso, claro, mas tu tens que ter cuidados para poder entrar lá. Quando tu entras assim, num ambiente desse assim, com a segurança, estando bem treinado, com equipamentos condizentes, não tem perigo. Agora, nós temos que deixar essa turma, inclusive tu estás falando da questão de pessoas hoje é uma dificuldade de se buscar, de se ter, infelizmente, pessoas assim, com qualificação no mercado. Está difícil a qualificação técnica no mercado, Quadros. Há tempos atrás, e nós temos já os cabelos quase, os teus brancos e o meu quase, a gente tinha muita formação técnica. Hoje, A base era boa. Hoje a gente tem muita dificuldade. Tá? Isso é um problema que não atinge só a nós, mas várias outras empresas também. E não só aqui, eu estou falando de todo o Brasil. Não é? Mas nós aqui na nossa situação, até porque por sermos um polo de atração, a gente fica mais vulnerável à falta desses profissionais. A gente tem muito o que conversar aqui. Agora, é importante eventos como esse, né? Depois de 2 anos a gente recuperar a parte técnica, orientação, todos os processos e a própria cultura da empresa sendo vendida para os seus integradores, seus parceiros. E a projeção, graças a Deus, é boa, né? Está fazendo números, tem muito trabalho, além de toda uma legislação para cumprir, mas um grande mercado pela frente. E é bom ver a ponta lá, faturar, ganhar, tirar nota fiscal, se entusiasmar com o processo, porque sabe que tem um caminho absurdamente grande pela frente. Tem. E tu sabes que nesse ano passado, ainda para teres uma ideia, apesar da pandemia, no ano passado, nós tivemos mais ou menos 80 mil equipamentos vendidos. Entende? Mesmo toda essa questão de pandemia, a gente conseguiu subir, crescer, né, em produção, melhoramos nossos processos e hoje nós temos ainda um problema, não é só a guerra que trava com relação ao transporte marítimo, e tem a questão também da própria China, que é um grande fornecedor de componentes, também travando por conta dos lockdowns que eles também estão preparando, estão fazendo por lá. E hoje, para tu teres uma ideia, a matéria-prima, de repente, depende do segmento, por exemplo, plástico de injeção, por exemplo, subiu 300%. É uma loucura. Né? E agora que a coisa volta ao patamar, ainda bem que o dólar está dando uma recuada, mas mesmo assim nós tivemos componentes em dólar que subiram 200%. Em dólar. E o prazo de entrega é 180 dias. E já não aceito pedidos para esse ano, só para o ano que vem. Então, se tu não tens um background
aqui de armazenagem e de compra de componentes. Quantas vezes falamos sobre isso, né? A gente, É verdade. tu imagina, quem faz aí 80 mil periféricos, no mínimo tu precisa de 80 mil rádios. Meu amigo, 80 mil rádios que tu precisa de um componente. E os outros? Tu tem que ter essa agilidade, essa rapidez. E a Delta Fire não quer mudar o seu jeito de ser, ela é muito ágil. Hoje os nossos prazos de entrega são muito rápidos, até comparado com o mercado. E a gente tem assim uma máxima, a Delta Fire nunca, em toda a sua história, nunca deixou de atender um pedido. E os nossos prazos hoje a gente consegue manter, apesar de todos esses entraves que tem no mercado, a gente se mantém. Planejamento, né? Organização, tecnologia agregada ao apoio ao mercado. E o que a gente está vendo com os integradores é que eles têm a consciência de estar trabalhando com uma empresa sólida, com visão de futuro, com tecnologia agregada e uma base aqui em Caxias, trabalhando para o Brasil todo e sabe lá o futuro, né? Que essa gente aí tem cabeça realmente para o mercado mundial. Osvan Hoffmann, liderança nossa, diretor aqui da empresa, comandando toda essa área aqui e fazendo parte de uma empresa que a gente se orgulha de seguidamente colocar nas nossas redes. Até mais.